Muito obrigado. É uma honra ter uma pessoa muito especial com quem lidei por muito tempo. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Almoçamos juntos, tivemos reuniões juntos com a equipe e acho que chegamos a algumas soluções e conclusões bem boas. E vamos trabalhar um pouco mais depois disso. E então, presumo que você está voltando para casa? Isso mesmo. Você está em uma parada rápida, entra e sai. Mas apreciamos você estar aqui e somos amigos de Israel, como você sabe. Eu diria que sou, de longe, o melhor presidente que Israel já pensou em ter. É uma honra ser assim, e ser assim, considerado. Muitos amigos em Israel. Eles não estão em uma área fácil. Não é fácil, mas estamos ajudando eles. E da mesma forma, eles têm nos ajudado muito. E então, veremos como tudo se desenrola, mas tivemos ótimas discussões hoje, eu acho, sobre o assunto óbvio do Irã. E também o assunto menos óbvio em relação a Israel, que é o comércio. E eu acho que o primeiro-ministro falará sobre comércio e ações para os Estados Unidos. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Benjamin, muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Donald. Obrigado. Senhor presidente, quero, primeiro, agradecer por me convidar novamente para a Casa Branca. Você tem sido um amigo notável do Estado de Israel. Vocês nos apoiam. Você está conosco. Você é um grande defensor da nossa aliança. E você realmente faz as coisas que diz que vai fazer. E eu acho que as pessoas respeitam isso enormemente. Certamente eu respeito e o povo de Israel também. E acho que o povo judeu também. Acabamos de ver seu representante no Departamento de Justiça lutando contra o antissemitismo, defendendo Israel em fóruns internacionais. Só quero que você saiba, do fundo do coração, que é profundamente apreciado. Como você disse, tivemos a oportunidade de conversar hoje sobre muitos assuntos. Primeiro, se eu puder mencionar tarifas, é um assunto de algum interesse hoje. Posso te dizer que eu disse ao presidente uma coisa muito simples. Vamos eliminar o déficit comercial com os Estados Unidos. Pretendemos fazer isso muito rapidamente. Achamos que é a coisa certa a fazer. E também vamos eliminar barreiras comerciais. Uma variedade de barreiras comerciais que foram impostas desnecessariamente. E acho que Israel pode servir como um modelo para muitos países que deveriam fazer o mesmo. Eu reconheço a posição dos Estados Unidos. Diz, você sabe, estamos permitindo que outros países imponham tarifas sobre nós, mas nós não colocamos tarifas sobre eles. Você sabe, eu sou um defensor do livre comércio, e o livre comércio tem que ser comércio justo. E acho que essa é basicamente a posição que você apresentou, senhor presidente. Vamos eliminar as tarifas. E rapidamente, eu tive a oportunidade de falar com o secretário Lubnik ontem. Falamos sobre como nós poderíamos efetuar isso rapidamente e espero trazer uma solução muito em breve. Não estamos falando sobre intenções, não estamos falando sobre, você sabe, palavras. Estamos falando sobre resultados. Isso é ótimo. E esses resultados vão voltar. Isso é... Muito obrigado. Isso é bom, obrigado. Obrigado. Senhor presidente, e quanto aos reféns? Bem, deixe-me. Não terminei. Nem comecei. Ok. Falamos não apenas sobre os reféns, mas sobre Gaza. Os reféns obviamente são uma história humana, de uma apenas insuportável agonia. Eu falo com as famílias, falei com ela ontem, falei com outra. Quando estava na Hungria, antes de vir para cá, eu falo com elas todos os dias. Elas estão em agonia, os reféns estão em agonia e queremos tirá-los todos de lá. O Steve Witkoff, que é o representante muito competente do presidente Trump, nos ajudou a conseguir um acordo que libertou 25. Estamos trabalhando agora em outro acordo que esperamos que tenha sucesso. E estamos comprometidos em libertar todos os reféns, mas também em eliminar o mal, a tirania do Hamas.
em Gaza e permitir que o povo de Gaza faça uma escolha livre para ir aonde quiser. Quero dizer, eles deveriam ter essa escolha. E o presidente apresentou uma visão ousada, que também discutimos, incluindo os países que poderiam estar dispostos e estão dispostos a aceitar palestinos por livre escolha, se eles decidirem ir para lá. E eu acho que essa é a segunda coisa que discutimos. Mas os reféns foram a prioridade. Também discutimos a situação na Síria. Nós temos, ou tivemos, relações de vizinhança com a Turquia que se deterioraram, e não queremos ver a Síria sendo usada por ninguém, incluindo a Turquia, como uma base para atacar Israel. A Turquia é um país que tem um ótimo relacionamento com os Estados Unidos. O presidente tem um relacionamento com o líder da Turquia. Discutimos como podemos evitar este conflito de várias maneiras. Eu acho que não podemos ter um interlocutor melhor do que o presidente dos Estados Unidos para esse propósito. E claro, também discutimos o Irã. Olha, estamos ambos unidos no objetivo de que o Irã nunca obtenha armas nucleares. Se isso puder ser feito diplomaticamente, de forma completa, da maneira como foi feito na Líbia, acho que seria uma boa coisa. Mas aconteça o que acontecer, temos que garantir que o Irã não tenha armas nucleares. Esse é o fim do meu discurso. Senhor presidente, alguma ameaça em Washington? Nós estamos tendo conversas diretas com Ames, espere. Estamos tendo conversas diretas com o Irã. Elas continuarão no sábado. Temos uma reunião muito grande e veremos o que pode acontecer. E eu acho que todos concordam que fazer um acordo seria preferível a fazer o óbvio. E o óbvio não é algo com que eu queira me envolver ou, francamente, que Israel queira se envolver, se puderem evitar. Então, vamos ver se podemos evitar isso. Mas está se tornando um território muito perigoso. E espero que essas conversas sejam bem-sucedidas. E acho que seria do melhor interesse do Irã se elas forem bem-sucedidas. E esperamos que isso aconteça. E tivemos muitas boas conversas sobre muitas coisas. Agradeço muito o que você disse sobre as tarifas. Fomos explorados e aproveitados por muitos países ao longo dos anos e não podemos mais fazer isso. Simplesmente não podemos mais fazer isso. Não podemos mais ser as pessoas estúpidas. E é tudo por causa das pessoas que se sentaram nesta cadeira aqui. Não o seu assento, mas este assento. Eles permitiram coisas acontecerem que não deveriam ter permitido. No comércio e outras coisas. Muitas outras coisas. Quero dizer, olhe o que aconteceu com nosso último presidente, onde ele permitiu que milhões de pessoas entrassem em nosso país com uma fronteira aberta. Quem gostaria de uma fronteira aberta? Quão estúpido é isso? Mas, ele permitiu milhões e milhões de pessoas. E 2 milhões, e eu acho que foram 21 milhões de pessoas. Mas digamos que 3 delas eram criminosos sérios, assassinos sérios e traficantes de drogas e membros de gangues e pessoas de prisões. Todas as prisões esvaziaram, direto para o nosso país, bem ao longo da fronteira aberta com o México. Geralmente, a fronteira com o México, aberta. Eles também vieram do Canadá, aliás, muitos. Mas, geralmente falando, na fronteira sul. E que vergonha é que agora estamos trabalhando muito para tirar os criminosos, tirar os assassinos, os traficantes de drogas, os mentalmente insanos, tirá-los. Eles também deixaram os mentalmente insanos em nosso país. E tudo isso foi feito pela administração Biden. É uma vergonha que tenhamos que trabalhar tanto. E então temos juízes que tentam proteger essas pessoas, mas eles não nos protegeram quando as pessoas estavam sendo deixadas entrar. Mas tirá-los nunca é fácil com essas pessoas. Então, acho que estamos fazendo um ótimo trabalho. A fronteira está melhor do que nunca. Está até tão forte quanto era. Eu tinha uma fronteira sólida. Acho que pode estar ainda mais rígida agora e mais forte. Então, as pessoas entram legalmente. Temos um processo legal em andamento. Precisamos de pessoas que amem e valorizem nosso país
Então, é onde estamos. E com isso, alguma pergunta? Senhor presidente, o que? Aceitaria pausar o... Pausa nas tarifas para permitir negociações? Bem, não estamos. Considerando isso, temos muitos países que estão vindo negociar acordos conosco e serão acordos justos. Em certos casos, eles vão pagar tarifas substanciais. Serão acordos justos. Como você sabe, falei esta manhã com o primeiro-ministro do Japão e tivemos uma conversa muito boa. Eles estão vindo. E eu disse uma coisa: vocês vão ter que abrir seu país porque não vendemos carros, tipo, 0 carros, no Japão. E eles venderam milhões de carros no nosso país. Eles realmente não aceitam nossa agricultura. Um pouco só para nos deixar ligeiramente felizes. Mas eles não aceitam o que deveriam estar aceitando. Então, temos um ótimo relacionamento com o Japão. Vamos manter assim, mas eles estão vindo para se encontrar. E outros países também estão vindo. Com a China, como você sabe, contra a minha declaração, eles colocaram uma tarifa de 34%, além das tarifas ridículas que já tinham. E eu disse, se essa tarifa não for removida até amanhã ao meio-dia, vamos colocar uma tarifa de 50%, além das tarifas que já colocamos. Então, eles têm feito isso por anos. Eles se tornaram um país rico por causa de pessoas, novamente, que estavam na Casa Branca e permitiram que isso acontecesse. Centenas de bilhões de dólares por ano eles ganhavam de nós no comércio. E não deveria ser assim. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Espero que continue assim. Tenho grande respeito pela China. Mas eles não podem fazer isso, com apenas, Vamos ter uma chance para isso. E nenhum outro presidente vai fazer o que estou fazendo. E vou te dizer uma coisa. É uma honra fazer isso porque fomos simplesmente destruídos. O que eles fizeram com o nosso sistema? Você sabe, temos 36 trilhões de dólares em dívida por um motivo. E o motivo é que as pessoas permitiram que chegasse a esse ponto. Então, estaremos conversando com a China. Vamos conversar com muitos países diferentes. E eu acho, você sabe, se pudermos fazer um acordo realmente justo e um bom acordo para os Estados Unidos, não um bom acordo para outros. Isto é, América em primeiro lugar. Agora é América em primeiro lugar. Colocamos a América em primeiro. Colocamos a América em último. As pessoas que estavam no Salão Oval colocaram a América em último. E não vamos tolerar isso. Sim. Obrigado. Vá em frente, por favor. Você representará os Estados Unidos nas negociações com o Irã? Vá em frente. 2 perguntas. Você espera que algum desses acordos seja feito antes de 9 de abril? Houve mensagens contraditórias. Você fala sobre negociações, mas outros dizem que as tarifas são permanentes. Qual é a posição real? Ambos podem ser verdadeiros. Elas podem ser tarifas permanentes. E também pode haver negociações porque há coisas que precisamos além das tarifas. Precisamos de fronteiras abertas. Sabe, quase fizemos um acordo com a China, onde íamos abrir a China. Estava quase feito. Alguns lembram disso durante meu primeiro mandato. Foi muito decepcionante. Acabamos fazendo um ótimo acordo. 50 bilhões de dólares em produtos foram vendidos. 50 bilhões de dólares querem Israel. E eu fiz esse acordo, mas não era o acordo que eu queria. Era o acordo que eu queria era esse, mais eles abrirem a China para que nossas empresas pudessem entrar na China e competir com outros países e a China. Você sabe, pelo grande número de pessoas. E no final, esse acordo foi encerrado e fomos para uma parte do acordo. Então, há muitas coisas além das tarifas, mas as tarifas são muito importantes. Mas há muitas coisas, como abrir países que estavam totalmente fechados. A China é, essencialmente, um país fechado. Na verdade, é um país fechado. E o que eles fazem é cobrar tarifas. Para quê? Se você vender carros ou qualquer coisa, ninguém vai comprar porque o preço está fora de controle. Mas isso é verdade para muitos outros países também. Então, vamos conseguir acordos justos e bons com todos os países. E se não conseguirmos, não teremos nada a ver com eles. Eles não vão ter permissão para participar nos Estados Unidos. Talvez falar sobre isso por um segundo, porque muitas pessoas estão perguntando.
Os Outis, nós temos sido muito duros, muito bem-sucedidos militarmente. Realmente os danificamos, gravemente. Essas eram pessoas derrubando navios e outras coisas, a propósito, objetos voadores como aviões. E nós, causamos um grande dano aos Outis, o que ninguém conseguiu fazer. Nós, realmente os atingi-los com força. E é toda noite, noite após noite. E pegamos muitos de seus líderes e especialistas. Eles são especialistas em mísseis. Eles fabricam mísseis. Ninguém pensava isso, mas eles fabricam mísseis. É altamente sofisticado e eles são muito resistentes, mas foram, muito danificados. Ninguém mais conseguiu fazer isso além de nós. Pat, você quer discutir isso, por favor? Sim, senhor. Tem sido 3 semanas ruins para os Outis. E está prestes a piorar. Tem sido uma campanha devastadora, seja em instalações subterrâneas, fabricação de armas, bunkers, tropas a céu aberto, ativos de defesa aérea. Não vamos desistir. E só vai se tornar mais implacável, até que os Outis declarem que vão parar de atirar em nossos navios. E também fomos muito claros com os iranianos. Eles não deveriam continuar a fornecer apoio aos Outis. E essa mensagem foi deixada muito clara. Então, temos muitas mais opções e muito mais pressão para aplicar. Como essa campanha foi devastadora para eles e não vamos desistir. Temos um grande exército. Não há exército como o nosso exército. E apesar de Biden ter dado muito, mas NE, no entanto, uma parte relativamente pequena, mas foi muito do nosso exército, deixado no Afeganistão. E uma das situações mais burra, eu acho, e talvez a situação mais embaraçosa em que já estivemos envolvidos, aquele curto período de tempo no Afeganistão. Que vergonha foi aquela! Mas, deixou muito do nosso exército para trás. Deixamos. Você os vê em seus desfiles anuais onde eles desfilam caminhões blindados e outras coisas que conseguiram, mas são muitos bilhões de dólares que deixamos para trás. Mas apesar disso, temos um exército tremendo. Isso foi uma porção muito pequena, porque reconstruímos o exército durante meu primeiro mandato. Temos grandes coisas acontecendo com nosso exército. Nós também, essencialmente aprovamos um orçamento que está na instalação. Você vai gostar de ouvir isso, de $1 trilhão. $1 trilhão. E ninguém viu nada parecido. Precisamos construir nosso exército. E somos muito conscientes dos custos, mas o exército é algo que precisamos construir. E temos que ser fortes porque há muitas forças ruins por aí agora. Então, vamos aprovar um orçamento. E estou orgulhoso de dizer, na verdade, o maior que já fizemos para o exército. Estamos cortando outras coisas que estavam, sob DOGE, mas sob muitos outros. Quando você olha, uma mulher recebendo $2 bilhões para o meio ambiente, e não tinha nada a ver com o meio ambiente, e eles tinham $100 no banco, e dão a ela $2 bilhões. Muitos desses casos, todas essas coisas vão ser cortadas. Mas estamos conseguindo um exército muito poderoso. Temos coisas encomendadas agora, como nunca tivemos antes. Nunca tivemos o tipo de aeronaves, o tipo de mísseis, qualquer coisa, que encomendamos. E é, de muitas maneiras, uma pena que tenhamos que fazer isso, porque esperamos não ter que usá-lo. Mas o exército é muito poderoso e vai continuar assim. Como você descreveria isso? Vá em frente, por favor. Sim, vá em frente. Obrigado, senhor presidente. Quero perguntar sobre o Irã. Por quê? Esta é a primeira vez que ouvimos que os Estados Unidos estão tendo um contato direto com os iranianos. É possível obter mais informações? Em que nível? Esses segredos Alto nível. comunicam Estados Unidos. Ok, sim. Estamos lidando com os iranianos. Temos uma reunião importante no sábado. E lidamos diretamente. Muitas pessoas dizem, talvez você esteja passando por intermediários. Não, lidamos diretamente. Talvez um acordo seja feito. Isso seria ótimo. Seria realmente ótimo para o Irã. Posso te dizer isso.
Mas espero que não tenhamos que chegar a esse ponto. Nós estamos nos reunindo de forma muito importante no sábado, quase no nível mais alto, e veremos como isso se desenrola. Por favor, obrigado. Como você assegura, senhor presidente, que essas tarifas não levem os parceiros comerciais dos Estados Unidos para as mãos dos chineses? Eles querem estar nas mãos dos Estados Unidos, não querem estar nas mãos dos chineses. Os chineses acabaram se mostrando realmente não muito bons nisso. As pessoas que estão conosco, mas não podemos mais ser aproveitados. Eu costumava observar esses acordos por anos. Tenho falado sobre isso há anos, sabe? Tenho falado sobre isso há 35 anos. Como nosso país está sendo explorado. Quero dizer que 30 anos atrás era o Japão. Depois foi outra coisa, depois foi outro grupo, depois foi a China. A China está fazendo o melhor trabalho nisso, francamente. E isso simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. E senhor presidente, obrigado. O tem dito que eles, ofereceram 0 para 0 tarifas sobre carros e bens industriais. Isso não é suficiente. Bem, a UE, não é. A UE tem sido muito dura ao longo dos anos. Eu sempre digo que foi formada para realmente prejudicar os Estados Unidos no comércio. Essa é a razão pela qual foi formada. Foi formada com todos os países da Europa. Eu acho que a maioria deles, não todos, mas a maioria. E eles se juntaram para criar um pouco de uma situação de monopólio, para criar uma força unificada contra os Estados Unidos no comércio. Então eles têm a OTAN, que é em grande parte os mesmos países, e eles se aproveitaram de nós. Financeiramente e militarmente até eu chegar lá. Você sabe, eu consegui obter 600 bilhões de dólares da OTAN, onde eles pagaram a OTAN, porque a maioria dessas nações nem estava pagando. Nós estávamos pagando pela OTAN. Então, estávamos pagando para protegê-los militarmente, e eles estavam nos prejudicando no comércio. Então isso não é uma boa combinação. Então agora, realmente mudou. É o oposto. E a União Europeia tem sido muito ruim para nós. Eles não aceitam nossos carros. Como o Japão nesse sentido. Eles não aceitam nossos produtos agrícolas. Eles praticamente não aceitam nada. E ainda assim enviam milhões de carros por ano. Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW. Eles estão enviando milhões e milhões de carros para os Estados Unidos. Mas nós não temos um carro que tenha sido vendido para a União Europeia ou outros lugares. Mas vamos focar na União Europeia. E não vai ser assim. Tem que ser justo e recíproco. Tem que ser justo. Não é justo. Temos um déficit com a União Europeia de 350 bilhões de dólares. E isso vai desaparecer rapidamente. E uma das razões, e uma das maneiras de isso desaparecer fácil e rapidamente é que eles vão ter que comprar nossa energia porque precisam dela. Eles vão ter que comprá-la de nós. Eles podem comprá-la. Podemos eliminar 350 bilhões de dólares em uma semana. Eles têm que comprar e se comprometer a comprar uma quantidade semelhante de energia. E nós temos isso. Você sabe, temos mais energia do que qualquer país no mundo. Não sei se você sabe disso. Ele sabe de tudo. Mas a única coisa que ele pode não saber é que temos mais energia do que qualquer país no mundo. Temos mais de todos os tipos de energia, todas as formas de energia, desde petróleo e gás até carvão. E as pessoas falam sobre, eu chamo de belo carvão limpo. Como você sabe, a Alemanha está abrindo uma usina de carvão por semana. Tentaram as turbinas eólicas e não funcionou. Tentaram outras soluções e prontos para fechar as portas. Agora fazem uma usina de carvão por semana. A China está com 2 usinas de carvão. Eles estão abrindo 2 grandes usinas de carvão toda semana na China, por toda a China. E então não nos é permitido usar carvão. Bem, nós temos carvão limpo e bonito mais do que qualquer outra pessoa. Temos petróleo e gás mais do que qualquer outra pessoa. Temos mais energia do que qualquer país do mundo, incluindo a Arábia Saudita, incluindo todos, por uma grande margem. E eu levei isso ao número 1. Éramos o número 3. E eu levei ao número 1 durante a minha administração. E a razão pela qual fomos tão prejudicados e a razão pela qual entramos em uma inflação tão incrível
durante Biden é a energia. Também foi devido aos gastos ruins deles, mas a energia. Porque eles mexeram com essa coisa incrível que nós tínhamos construído, que esta administração tinha construído, e os custos de energia dispararam. E quando isso subiu, tudo mais seguiu. Agora, se você olhar o que está acontecendo, você vai ver isso hoje. Eu disse, vamos tentar baixar os preços dos mantimentos, certo? Um termo antiquado, mas um termo bonito. Ovos. Então, quando eu cheguei, a imprensa ficou absolutamente louca. Na primeira semana, eles disseram, os ovos quadruplicaram de preço. Eu disse, acabei de chegar, me conte sobre isso. E Brooke Rollins e nossa equipe fizeram um ótimo trabalho e os ovos agora estão 79% mais baratos e estão por toda parte. E este era um problema que alguém levaria muito tempo para resolver. Temo a energia em queda. Temos as taxas de juros em queda. Temos os mantimentos, ou seja, a comida em queda. Temos tudo em queda em níveis que ninguém jamais pensou ser possível. A energia parece que vai ficar na faixa de $2,50 por galão e talvez abaixo disso, para um carro. Então, para a gasolina. Então, estamos realmente indo muito bem. O que quero dizer é que estamos cortando os preços porque eles ficaram tão altos que as pessoas não conseguiam viver. Quero dizer, os preços dos mantimentos padrão, coisas padrão estavam disparando. Eles não conseguiam viver e agora esses preços estão caindo. Então, chame-os de mantimentos, mas isso está em queda. A energia está em queda e as taxas de juros estão em queda. Tudo está em queda. E as taxas de juros. A beleza disso é que quando refinanciamos a dívida, você sabe que as dívidas se tornaram um fator tão grande neste país. Vamos começar a pagar a dívida com tarifas e outras coisas. Mas é um fator tão grande porque a taxa de juros está tão alta. Bem, agora isso está caindo bastante. Então, nosso orçamento vai parecer muito melhor porque os custos de juros estão bem mais baixos. E acho que eu fiz isso. Ok. E MHM. Muitos israelenses estão assistindo você agora ao vivo. Bom, qual é a sua maneira específica? Espero que eles gostem de mim. De tirar os reféns do cativeiro? Sim, estamos nos esforçando muito para tirar os reféns. Estamos considerando outro cessar-fogo. Vamos ver o que acontece. Mas nós queremos tirar os reféns. O povo israelense quer que os reféns sejam libertados. Mais que tudo, eles querem que os reféns sejam libertados. Este homem está trabalhando duro conosco para fazer isso. Eu não sei. Espero que ele seja valorizado porque tem sido um grande líder. Ele está trabalhando muito duro nos reféns e em muitas outras coisas. E há muitas coisas nas quais você precisa trabalhar. É um lugar difícil no mundo, não é? Tenho um bom parceiro. Sim, você tem um bom parceiro e nós também. Estamos trabalhando muito nos reféns. Senhor presidente, sim, se você vai negociar um novo acordo com o Irã, pode explicar como ele será mais eficaz do que os Coppola? Bem, eu realmente não posso dizer isso, mas acho que será o diferente, talvez muito mais forte. Mas eles ficaram tão felizes quando fizemos aquele primeiro acordo porque conseguimos muito. Você sabe, eu tive pessoas bem aqui neste escritório, neste belo salão oval. Elas vieram, 10 pessoas, reféns, você sabe disso. E eu disse a elas, então como foi? E as histórias que me contaram, quero dizer, como exemplo. Eu disse a elas, havia algum sinal de amor? Vocês estavam lá. 10 pessoas, e são apenas 10, mas é bastante representativo. O Hamas mostrou algum sinal de, tipo, ajuda ou simpatia por vocês? Eles piscavam para vocês? Deram um pedaço de pão a mais? Deram uma refeição extra? Tipo, você sabe, você pensa em fazer, como o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu em outros lugares. As pessoas tentariam ajudar pessoas que estavam em sofrimento inacreditável. Eles disseram, não. Eu disse, todos eles. Eu disse, eles já piscavam para vocês como se vocês fossem ficar bem? Vocês vão ficar bem. Não, eles não faziam isso. Eles nos batiam. O ódio é inacreditável. E as mentiras. Você sabe, eles viviam em um cano. Não era realmente um túnel, era um cano. E eles sempre achavam que estavam sufocando, que iam sufocar. E então eles abriam o cano e tinha, tipo, 1,5 metros de altura. Isso não é
Você sabe, ouvimos que túnel é ruim, mas canos são piores, e as histórias que ouvi eram incríveis. Mas eu apenas perguntei, havia algum sinal de amor ou afeto potencial? E não havia nenhum. Foi incrível para mim. Não havia nada como, aqui, pegue isso como uma refeição extra, ou algo assim. Eles viviam como no inferno. Eu não sei. Eles pareciam estar. Eles eram incríveis para mim porque pareciam ser bem normais. Eles não estavam marcados. Mas, eu garanto que por dentro eles têm que estar marcados. E um esteve lá por 356 dias, outro esteve lá por cerca de 180 dias. Você sabe, muito tempo. Essas são pessoas que foram realmente tratadas horrivelmente. Eu nunca vi nada parecido, na verdade. Fiquei muito surpreso ao ouvir a resposta. Obrigado, senhor presidente. Há 2 ou 3 países na sua lista que você sente que estão mais adiantados em reduzir suas tarifas? Eu acho que há. Bem, eu acho que há muitos que querem se livrar das tarifas agora. União Europeia. Quero dizer, por pior que eles nos tenham tratado, eles, você sabe, essencialmente reduziram suas tarifas sobre carros. Acho que eles reduziram para 2,5 e ouvi dizer, talvez para nada. Mas, senhor... Mas não são apenas tarifas, são tarifas não monetárias. São tarifas onde eles colocam coisas que tornam impossível para você vender um carro. Não é uma questão de dinheiro. Eles tornam tão difícil os padrões e os testes. Eles deixam cair uma bola de boliche no topo do seu carro de uma altura de 20 pés e se houver um pequeno amassado. Eles dizem, não, desculpe, seu carro não se qualifica. Enquanto o mesmo carro da Alemanha ou qualquer não amassaria da mesma forma. A menos que você tenha um tanque de guerra, vai amassar. Então eles criam regras e regulamentos que são, projetados por um único motivo, que você não pode vender seu produto nesses países e, não vamos deixar isso acontecer. Essas são chamadas de barreiras não monetárias. Eles criam barreiras que são tão difíceis que é impossível se qualificar. Então, as tarifas são uma grande parte disso, mas a outra grande parte disso, que são as barreiras. Eles também fazem outra coisa. Eles manipulam sua moeda e a desvalorizam. Eles querem desvalorizá-la, querem ter moedas baixas, sabe? Parece melhor ter uma moeda alta, um dólar forte ou o que for, mas, eles desvalorizam sua moeda. E quando ela compete com a nossa moeda, é muito difícil vender um trator. É muito difícil vender produtos. Porque a moeda deles é baixa e a nossa é muito mais alta. Relativamente. E isso torna muito difícil. Eu falo com muitas empresas que fazem negócios, empresas de tratores, e elas dizem, é tão difícil vender, porque o que eles fizeram foi desvalorizar o iene ou desvalorizar o yuan, ou desvalorizar sua moeda, de modo que é muito difícil competir. Nós também não queremos isso. Então, temos muitas coisas sobre as quais estamos conversando, mas vamos consertar isso corretamente, e será justo para todo. E, no final, acho que teremos um mundo que vai muito melhor, sabe? Mas eles têm que respeitar os Estados Unidos. E ninguém além de mim faria isso. Ninguém além de mim faria isso. Sabe, seria bom servir um mandato fácil. Mas temos a oportunidade de mudar a estrutura do nosso país. Temos a oportunidade de redefinir a mesa do comércio. Perdemos bilhões de dólares. Perdemos quase 2 trilhões de dólares por ano no comércio. Perdemos 1 trilhão de dólares por ano para a China. 1 trilhão. Perdemos centenas de bilhões de dólares por ano no comércio com a China. Perdemos centenas de bilhões de dólares no total. Provavelmente perto de 2 trilhões de dólares. Por que faríamos isso? Primeiro, por que faríamos isso? Então você tem que perguntar, isso é sustentável? Então você ouve sobre todas as pessoas que dizem, déficits. Se temos um déficit com um país ou se o país tem um grande superávit conosco, como a China tem um superávit massivo, que eles pegam e gastam em seu exército. Nós não queremos isso. Eu não quero que eles peguem 500 dólares, 600 bilhões de dólares por ano e gastem em seu exército. Eu não quero que eles gastem dinheiro em seu exército.
E eu não deveria ter que gastar dinheiro. Nós também não deveríamos ter que gastar porque, você sabe, espero, e eu disse isso ao presidente Xi, espero que seja dinheiro que nunca vamos usar. Em outras palavras, porque não vamos usar aquelas armas incríveis que temos e que eles têm. Nós não queremos isso. Então, vai ser muito interessante. É a única chance que nosso país terá de redefinir a mesa. Isso, Sir. Porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que estou fazendo, ou até mesmo passar por isso. Agora, eu não me importo de passar por isso porque vejo uma bela imagem no final. Mas estamos fazendo um progresso tremendo com muitos países e os países que realmente se aproveitaram de nós. Agora estão dizendo, por favor, negociem. Sabe por quê? Porque eles estão sendo duramente derrotados. Por causa do que está acontecendo. Eles estão sendo duramente derrotados. Eles estão sendo desvalorizados como países. Mas é a única chance que teremos de redefinir a mesa no comércio. E quando fizermos isso, vamos sair incrivelmente bem. Vamos ter um país forte economicamente novamente. E vamos ter aquelas fábricas que estão vazias por todos os Estados Unidos. Perdemos 90 mil plantas e fábricas. Pense nisso. 90 mil. Você não pensaria que é possível. 90 mil plantas e fábricas desde o NAFTA, que foi, aliás, o pior acordo comercial já desenvolvido, já feito por qualquer país em qualquer lugar. Acordo NAFTA. E eu encerrei o NAFTA. Todo mundo disse que seria impossível. E eu encerrei através do Congresso. Nós encerramos. Você tinha que passar pelo Congresso. Era uma armadilha. Foi coisa horrível. E conseguimos. O problema é que eles trapaceiam. Eles trapaceiam como loucos. O Canadá trapaceia. O México trapaceia. É só uma dessas coisas. Mas, estamos preparando o terreno e vamos ter um ótimo comércio. E vamos ter um país muito forte. Nosso país vai estar em um nível que talvez nunca tenha estado ou talvez. Você sabe, nosso país foi o mais forte, acredite ou não, de 1870 a 1913. Você sabe por quê? Era tudo baseado em tarifas. Não tínhamos imposto de renda. Então, em 1913, algum gênio teve a ideia de vamos cobrar das pessoas do nosso país, não, dos países estrangeiros que estão explorando nosso país. O país nunca foi, relativamente, nunca teve esse tipo de riqueza. Tínhamos tanta riqueza que não sabíamos o que fazer com nosso dinheiro. Tínhamos reuniões, tínhamos o comitê. E esses comitês trabalhavam incansavelmente para estudar um assunto. Temos tanto dinheiro, o que vamos fazer com ele e para quem vamos dar? E espero que estejamos nessa posição novamente. Senhor presidente, você planeja reduzir as tarifas que seu governo impôs sobre os produtos israelenses, os 70%? Sobre o que? Sobre produtos israelenses. 70% você planeja. Bem, estamos falando sobre um acordo comercial totalmente novo. Talvez não. Não se esqueça, ajudamos muito Israel. Você sabe, damos a Israel 4 bilhões de dólares por ano. Isso é muito. Parabéns. Isso é muito bom. Mas damos a Israel bilhões de dólares por ano. Bilhões. É um dos mais altos e damos muito. Damos dinheiro a muitos países. Você não acreditaria se eu dissesse, damos muito dinheiro ao Afeganistão. Você sabia disso? Porque isso foi um acordo do Biden, outro acordo do Biden. Não só ele nos envergonhou com isso, mas eles dão bilhões de dólares ao Afeganistão, certo? Então, mas não, nós, cuidamos bem dos nossos amigos e não cuidamos dos nossos inimigos. Não estamos mais cuidando dos nossos inimigos, mas cuidamos dos nossos amigos. E a DIEEDA está lutando para entrar na faixa de Gaza. Posso ser convocado em um mês. Você acha que isso é um jeito de pressionar o Hamas para chegar a um acordo? E você acha que bloquear a ajuda humanitária também é um ponto de pressão eficaz? Bem, você sabe como me sinto em relação à faixa de Gaza. Acho que é uma área imobiliária incrivelmente importante e acho que é algo em que estaríamos envolvidos. Mas, você sabe, ter uma força de paz como os Estados Unidos lá, controlando e possuindo a faixa de Gaza, seria uma coisa boa. Porque agora, tudo o que por anos e anos, tudo o que ouço é sobre mortes, Hamas e problemas.
E se você pegar as pessoas, os palestinos, e movê-los para diferentes países, e você tem muitos países que fariam isso, e você realmente tem uma liberdade, uma zona de liberdade. Você chama isso de zona de liberdade, uma zona livre, uma zona onde as pessoas não serão mortas todos os dias. Esse é um lugar e tanto. Você sabe como eu chamo isso? Um ótimo local, onde ninguém quer morar, porque realmente não querem. E quando eles tinham uma boa vida, quando eles têm uma boa vida, uma vida real onde o Hamas e todos os problemas que eles têm. O nível de mortes na faixa de Gaza é simplesmente incrível. E eu disse isso. Eu não entendo por que Israel desistiu disso. Israel era dono disso. Não era deste homem. Eu posso dizer isso. Ele não teria desistido disso. Eu o conheço muito bem. De jeito nenhum. Eles pegaram uma propriedade à beira-mar e deram para as pessoas em troca de paz. Como isso funcionou? Não foi bom. Existe uma solução de imigração, senhor presidente. Existe solução de imigração para Israel construir moradias? Qual imigração? De Gaza. De Gaza. Sim, de Gaza. Tudo isso é apenas um conceito que eu tive, que acho que é bom, e agora as pessoas estão copiando. Você sabe? Talvez queira contar. As pessoas estão falando sobre o plano Trump. Por que não fazemos isso? Quer responder isso? Eu acho que o que o presidente falou é, antes de tudo, dar às pessoas uma escolha. Sabe, Gaza, os habitantes de Gaza estavam fechados. Em qualquer outro lugar, incluindo em arenas de batalha. Quero dizer, seja na Ucrânia ou na Síria ou em qualquer outro lugar, as pessoas podiam sair. Gaza foi o único lugar onde eles os trancaram. Nós não os trancamos. Eles estão trancados. E o que há de errado em dar às pessoas uma escolha? Agora, estivemos conversando, inclusive durante o almoço, sobre alguns países, não vou entrar nesses detalhes agora. Eles estão dizendo, sabe, se os habitantes de Gaza quiserem sair, queremos recebê-los. E eu acho que isso é a coisa certa a fazer. Se você der, vai levar anos para reconstruir Gaza. Enquanto isso, pessoas podem ter opção. O presidente tem visão. Países estão respondendo essa visão, trabalhando nisso. Espero que tenhamos boas notícias para você. Vou dizer que as pessoas amam. Com licença, as pessoas realmente amam essa visão. É uma visão de longo prazo, mas tão importante é que seja um campo seguro, porque você está bem no meio do Oriente Médio, bem ao lado de Israel. Nunca deveria ter sido entregue. Não deveria ter sido entregue por Israel. Eu não sei por que eles fizeram isso. Quer dizer, eu sei por quê. Porque lhes foi prometida a paz, mas isso não funcionou muito bem porque é uma das áreas mais perigosas do mundo. Gaza é um dos lugares mais perigosos do mundo. Então, eles entregaram com uma boa intenção e não funcionou dessa forma. Muitas pessoas gostam do meu conceito, mas, você sabe, há outros conceitos que eu também gosto. E há alguns conceitos que eu não gosto. Sabe o que eu não gosto? Do jeito que está agora. Porque agora é uma armadilha mortal perigosa. Gaza. Sim. Obrigado. Você pode falar sobre sua possível reunião com Putin. Isso pode ser na Arábia Saudita. E talvez você pudesse elaborar um pouco mais sobre não impor tarifas à Rússia, senhor. Então, a razão pela qual não estamos falando sobre tarifas com a Rússia é porque essencialmente não estamos fazendo negócios com a Rússia, porque eles estão em guerra. E eu não estou feliz com o que está acontecendo com os bombardeios, porque eles estão bombardeando, como loucos agora. Eles estão bombardeando. Eu não sei o que está acontecendo lá. Isso não é uma boa situação. Então, estamos nos reunindo com a Rússia. Estamos nos reunindo com a Ucrânia. E estamos chegando meio que perto. Mas eu não estou feliz com todo o bombardeio que está acontecendo na última semana ou algo assim. Horrível. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. O presidente Xi pode chegar abaixo de 10%? Em termos de tarifas? Bem, olha, fomos enganados e aproveitados por 40, 50, 60 anos. E a razão pela qual fomos enganados e a maneira como fizeram isso foi através de tarifas. Eles cobravam tarifas, números massivos de dólares.
E quando você olha para a China, quando assumi, eram 507 bilhões de dólares que eles estavam fazendo. Eu chamo de ganhar. Muitas pessoas dizem, não significa nada ter um superávit. Significa muito, na minha opinião. É quase como uma demonstração de lucros e perdas. E quando assumi, eram 507 bilhões de dólares que a China, isso é, originalmente, no primeiro mandato. E fomos duros com eles, pois eles estavam pegando esse dinheiro e construindo um exército com ele. Então, quando Biden entrou, ele deixou eles saírem impunes. Ele não tinha ideia. Aquele homem não tinha ideia do que estava acontecendo. Seja na fronteira, na China ou em qualquer outra coisa. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Eles ficaram. Eles enlouqueceram. A China enlouqueceu e o dinheiro que eles ganham é ridículo, certo? Isso simplesmente não vai acontecer. E, esperançosamente, nos daremos bem com a China. Se conseguirmos, ótimo. E se não conseguirmos, tudo bem também. Mas não podemos deixar isso continuar, porque isso é um abuso. Eles abusaram das pessoas pobres que estavam no cargo. Aquele pobre Biden, ele foi abusado por eles. Eles se aproveitaram dele surpreso. Você sabe, eles têm pessoas inteligentes. Eles eram lunáticos da esquerda radical, mas são inteligentes. Surpreso que eles permitiriam que isso acontecesse. Mas vamos trazer um grande comércio e seremos justos com outros países. E eu vou dizer isso. Praticamente todos os países querem negociar. Se eu não tivesse feito o que fiz nas últimas semanas, você não teria ninguém querendo negociar. Nós teríamos ido a esses países. Vocês querem conversar? E eles diziam, nós não queremos falar. Agora eles estão vindo até nós. Eles estão oferecendo coisas. E isso é irrelevante porque é um tipo diferente de relacionamento. Mas ele começou nossa conversa hoje dizendo que está cortando todas as tarifas. Ele está cortando tudo. Ele vai chegar a uma base livre. Ele vai fazer coisas que, para ser justo, outros países, se dissessem isso, nunca teriam sequer pensado em fazer. Agora eles estão nos oferecendo coisas que nunca teríamos sequer pensado em pedir. Por quê? Estão passando por muitas dificuldades. E a dificuldade é que eles se aproveitaram de nós e finalmente revidamos. As tarifas vão tornar este país muito rico. Somos ricos de qualquer forma, mas somos ricos de uma certa maneira. Temos 36 trilhões de dólares em dívida. Quero me livrar disso, e podemos fazer isso rapidamente, com acordos adequados. Então, quando os países não nos permitem vender nosso produto, mas nós permitimos que eles vendam o deles, quando nos cobram quantias enormes de dinheiro pelo privilégio de entrar em seu país, esses dias acabaram. Ok. Sim, vai em frente, senhor. Sim, parece surpreso. Obrigado, senhor presidente. Sobre o Irã. Duas perguntas, por favor. Primeiro, se você pode nos dar mais detalhes sobre onde a reunião de sábado vai acontecer. Não, posso te dizer isso. Eu só posso te dizer que há uma reunião importante acontecendo entre nós e o Irã. E isso acontecerá no sábado. E é no mais alto nível. E a segunda pergunta sobre isso. Muitas pessoas acham que essas conversas não vão levar a lugar nenhum porque os iranianos nunca vão desistir de seu programa nuclear. Eles podem estar certos. Isso é uma possibilidade. Se a diplomacia falhar, os Estados Unidos, sob sua liderança, estão prontos para tomar uma ação militar para destruir os programas nucleares iranianos. E remover essa ameaça? Eu acho que se as conversas não forem bem-sucedidas com o Irã, acho que o Irã estará em grande perigo. E eu odeio dizer isso, grande perigo, porque eles não podem ter uma arma nuclear. Isso é um sim. Sabe, não é uma fórmula complicada. O Irã não pode ter uma arma nuclear, é só isso. Não pode ter. Estados Unidos. Atualmente, temos países que têm poder nuclear e não deveriam ter. Mas, tenho certeza de que seremos capazes de negociar isso também como parte disso, mais adiante. Mas o Irã não pode ter uma arma nuclear. E se as conversas não forem bem-sucedidas, eu realmente acho que será um dia muito ruim para o Irã, se for esse o caso. Sim, por favor.
Senhor presidente, o dia 7 de outubro foi o golpe fatal para a solução de 2 estados, e o senhor consideraria classificar a Autoridade Palestina como uma organização terrorista por seus contínuos pagamentos de financiamento ao terror escravo de papel? Então, o dia 7 de outubro foi um dia horrível que algumas pessoas, elas, negam. Agora, eu não posso acreditar que eles negam. Eles fazem isso porque acham que é bom politicamente. Mas outubro, eu vi as fitas, eu vi coisas que você não quer ver. O dia 7 de outubro foi um dia horrível e será lembrado como um dos dias realmente ruins na história do mundo. Foi uma coisa horrível, horrível, o que aconteceu, e eles pegaram algumas dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava com os 10 reféns algumas semanas atrás, eu disse, então, quantos são? 59. Eu disse, então 59. Então podemos conseguir 50. E eles meio que conheciam o território muito bem. E eu perguntei, como eles estão? E eles disseram, bem, apenas 24 estão vivos, o resto está morto. E esses são jovens, em grande parte. Jovens não morrem. Você sabe, jovens têm uma capacidade incrível de viver. Eles podem sobreviver a coisas horríveis, mas esses são jovens. E quando disseram que 24 estão vivos e o resto está morto. E, você sabe, eu tive pais que vieram. Pais israelenses em grande parte, temo. Alguns americanos e tivemos, acho que temos, um restante. Alex, temos um restante. Mas, eu tive pais israelenses que vieram até mim em evento e disseram, meu filho está lá. Eu disse, bem, como ele está? Bem, ele está morto. Mas você poderia me fazer o maior favor de todos? Poderia trazer o corpo dele de volta para casa? Eles falavam sobre um jovem menino morto e uma jovem menina morta, como se estivessem vivos. E isso pode ter algo a ver com religião. Isso pode ter algo a ver com eu acho que talvez qualquer pai seria, eu fiquei surpreso. Eles disseram, Senhor, meu filho está morto. É tão importante trazer esse corpo de volta para casa. Eu fiz essa pergunta como se ele estivesse vivo. Então você tem muitos deles mortos, e seremos capazes de trazê-los de volta. Mas é uma coisa horrível que aconteceu. Esses são jovens, alguns mais velhos também. E essas pessoas viveram no inferno. Quando eles subiram, o segundo grupo que saiu, eles pareciam como se tivessem acabado de sair de campo de concentração. Campo de concentração. Pareciam exatamente como as fotos que eu via dos anos 1940, dos campos de concentração. E então ficaram, melhores, sabe, à medida que. Mas aquele segundo grupo. Aquelas pessoas saíram e eu disse, isso é inacreditável. Estamos voltando a um capítulo na história que é um dos piores de todos os tempos. É realmente muito ruim, ok? Senhor presidente, você disse que pode levar 2 anos para que a manufatura americana esteja totalmente em dia em resposta a essas tarifas. O que acontece nesse meio tempo? A América não deveria estar preparada para anos de interrupção. Nós temos agora 7 trilhões de dólares. Pense nisso. 7 trilhões de dólares de compromissos de empresas querendo entrar, desde a Apple até muitas empresas. Muitas de Taiwan. O quê? Isso leva tempo. Só tempo. Claro que leva Está me fazendo uma pergunta ou está me dizendo? Sim, leva tempo. Tem que construir fábrica. Precisa construir sua energia. Precisa fazer muitas coisas. Vamos deixá-los construir suas próprias usinas de energia. Eles serão seus próprios. Essencialmente, eles vão estar no comando da usina porque nossa energia não é confiável o suficiente. Você tem uma rede que é antiga e suscetível a muitas coisas, incluindo bombardeio, e clima e muitas outras coisas. E vamos dar a eles um tempo recorde em termos de aprovações de usinas elétricas. A maioria deles quer construir usinas elétricas. Precisamos de quantidades massivas de eletricidade se quisermos competir com a China e outros. E, curiosamente, estamos muito à frente agora na corrida de inteligência artificial com a China. Mas a maneira como perdemos essa corrida é se não pudermos fornecer eletricidade para eles. Mas temos mais usinas sendo construídas. Temos tudo. Estamos indo tão bem. E queremos manter assim. E as tarifas serão uma parte importante disso. Mas uma das outras coisas, Liz Eldin fez um trabalho fantástico, chefe da proteção ambiental.
E ele está fazendo aprovações muito rápidas para que as pessoas consigam. Para grandes empresas que vão construir uma planta que vai custar bilhões de dólares e vamos conseguir as aprovações para eles. Elas têm que ser ambientalmente perfeitas, tudo em ordem, mas vão ser em tempo recorde, questão de meses em vez de muitos, muitos anos. Ok? Mas, enquanto isso, posso fazer uma pergunta? Vá em frente. Sim. O do Eretz. A Turquia afirma que vai estabilizar a situação na Síria. Turquia? Sim. Israel não quer que a Turquia influencie a Síria. O que você acha? Você acha que a influência da Turquia na Síria pode realmente torná-la um país melhor, mais pacífico ou vice-versa? Bem, eu tenho ótimas relações com um homem chamado Erdogan. Você já ouviu falar dele? Sim. E eu gosto dele e ele gosta de mim. E sei que a imprensa vai ficar muito zangada. Ele gosta do Erdogan, mas eu gosto. E ele gosta de mim. E nunca tivemos um problema. E passamos por muita coisa e nunca tivemos um problema. Sempre tivemos. Nós, como você se lembra, trouxemos nosso ministro de volta da Turquia. Você se lembra disso? E isso foi um grande acontecimento na época. E nós o trouxemos de volta. E eu disse ao primeiro-ministro, eu disse, talvez, se você tiver um problema com a Turquia, eu realmente acho que vou conseguir resolver. Você sabe, eu tenho uma relação muito, muito boa com a Turquia e com o líder deles. E resolveremos. Espero que isso não seja um problema. Eu não acho que será um problema. Agora, dito isso, eu acredito que foi a Turquia. E eu disse isso a ele, eu disse, parabéns. Você fez o que ninguém conseguiu fazer em 2000 anos. Você tomou a Síria. Com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Eu disse, você tomou o controle. Ele tomou o controle através de intermediários. Ele disse, não fui eu. Eu disse, foi você. Mas tudo bem. Você não precisa dizer, bem, talvez tenha sido eu. Ok? Mas o que ele fez foi, veja, ele é um cara durão e muito inteligente. E ele fez algo que ninguém conseguiu fazer, sabe? Você tem que dar crédito a ele. Qualquer problema que você tenha com a Turquia, acho que posso resolver. Quero dizer, desde que você seja razoável. Você tem que ser razoável. Nós temos que ser razoáveis. Obrigado a todos. Agradeço. Obrigado, presidente. Obrigado.